Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que Deus os abençoe nesta noite maravilhosa, uma noite fria, verdade, mas aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Josué. Vamos estar lendo um texto muito conhecido da igreja, livro de Josué, capítulo de número 24, e vamos estar lendo o versículo de número 14 em diante. Amém? Livro de Josué 24, capítulo 24 e versículo 14, onde a minha Bíblia tem por título que Josué faz de novo concerto com o povo. Nosso povo tem que ser um povo sempre com concertos, né? A cada dia as coisas vão piorando, as situações vão aumentando, e se Deus não faz um novo concerto conosco, com os seus filhos, não sei o que seria de nós. Josué 24, 14 diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero que tu olhe para o teu irmão com um sorriso maravilhoso e diga para ele assim: eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, amém? Mas graças a Deus, que todos os que aqui estão, são homens e mulheres de Deus, que vieram realmente decididos a viver e a servir ao Senhor. Pode estar sentado, igreja, por gentileza? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, neste tema que nós falamos a respeito de eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é onde eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor Rui me ligou pedindo para ministrar a palavra de Deus, eu confesso que comecei uma luta tremenda com Deus, porque cada vez, por mais que é o dever de um homem de Deus, de um servo de Deus estar preparado, mas eu te digo uma coisa: sempre que chega a hora da guerra, o soldado treme. Pode ser um soldado mais bem preparado, mas quando chega a hora da guerra, que ele sabe que vai ter que entrar no fronte de guerra, ele treme. E eu lutei muito com Deus, e disse: Deus, é um culto de família, me dá uma palavra, porque eu não sei, Senhor, o que a tua igreja necessita, mas tu o sabes. E Deus me deu esse texto de Josué 24, onde ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero falar da importância de ter Deus em nossa casa, da importância de ter Deus, de servir a Deus, de envolver todos que habitam nas nossas casas. Por isso é importante nós meditarmos bastante nisto. E analisando esse texto, me veio ao pensamento lá no livro de Gênesis, quando Deus fala com Moisés para fazer uma arca, e Deus então conversa com Noé, eu disse com Moisés, me perdoem, com Noé. Deus fala com Noé e diz para ele preparar uma arca, porque diz a palavra de Deus, que Deus ele estava analisando, olhando, e ele viu que a multidão estava em pecado, e o pecado era muito, o pecado crescia tanto, que Deus tinha que tomar uma atitude. E naquele tempo diz a palavra de Deus, que o Senhor então não iria contender
para sempre com o espírito do homem. Ele disse no capítulo de número 6 e versículo de número 13, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E diz a palavra de Deus um pouco mais abaixo no versículo de número 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, de qualquer classe de imaginação, de todos os tipos de pensamentos do seu coração, era somente maldade, era de maldade contínua. Então Deus olha, e no meio dessa multidão de malvados, no meio dessa multidão de pecado, Ele encontra um homem que lhe agrada. Diz a palavra de Deus que Ele encontra então a um homem que lhe dá agrado, que faz a vontade do Senhor, ainda naqueles tempos de pecado, ainda naqueles tempos de treva, ainda naqueles tempos onde o homem tinha se apartado de Deus. Deus encontra um homem que tem o seu coração voltado a Deus, e esse homem era Noé. Então Deus fala com Noé, prepara, conversa com ele, e começa então a ter um diálogo com Noé, dizendo para ele, olha, o pecado da multidão é tanta, que eu não suporto. Nós sabemos que as nossas orações, elas são como um incenso, um aroma agradável aos narizes, às narinas de Deus. Quando um crente está orando, sobe ao céu uma fragrância agradável, que eu imagino assim, que quanto mais crente orando, mais o Senhor está, olha, sente, que fragrância, que coisa agradável, que coisa maravilhosa, são os irmãos lá na mina do mato, são os meus filhos que estão orando, são os meus filhos que estão clamando, que coisa maravilhosa, como é gostoso sentir este aroma. Mas também diz a palavra de Deus, que naquela época, eu imagino, que em vez de um aroma maravilhoso, em vez de uma fragrância delicada, começava a subir um cheiro de podridão, um cheiro de pecado, um cheiro de tristeza, de imundícia, e Deus não aguentava, e era necessário fazer alguma coisa, porque no meio de toda aquela podridão, no meio de toda aquela imundícia, Deus ainda conseguia sentir uma pequena fragrância. Era alguém que estava em comum acordo com Deus. Havia no meio de tanto pecado, um homem que ainda se curvava diante da face do Deus Todo-Poderoso. Então Deus olha para tudo aquilo, e Deus então começa a ver que precisava tomar uma atitude, e Deus fala com Noé, e Deus manda construir uma arca. E quando ele constrói, Deus dá uma ordem para ele, dizendo, olha, tu separa 7 casais, de cada espécie de animais limpos, mas também tu separa um casal, de cada espécie de animais impuros. Olha a diferença, os animais puros, Deus manda separar 7 casais, enquanto que os impuros, Deus manda separar um casal. O que é que eu penso com isso? O que é que eu entendo com isso? Ainda que a fragrância da oração alerta, e ainda que a fragrância da oração ainda desperta um amor maravilhoso em Deus, ainda que as pessoas estejam em pecado, Deus ainda quer dar oportunidade de salvação. Os animais impuros não poderiam ficar para trás. Os animais impuros também necessitavam de salvação e da misericórdia do Pai. O pecador, ele não pode ficar para trás, porque ele ainda é carente da misericórdia do Deus vivo, é carente da misericórdia do Senhor Todo-Poderoso. Então Deus diz para Noé, eu vou preparar, então tu separa, e ele separa um casal de cada animal impuro, e 7 casais de cada animal puro, e depois ele começa a detalhar todas as medidas exatas da arca. Só que um detalhe, dizem os historiadores,
A Bíblia não relata em números, mas dizem os historiadores que provavelmente Noé levou de 100 a 120 anos, provavelmente, para fazer a arca, para construir. Só eu não acredito que nesses 100 anos, ou que seja 50 ou 80, vamos dizer que sejam 80 anos, eu não acredito que nesses 80 anos Noé ficou indiferente a necessidade do povo. Noé não ficou indiferente à necessidade daquele povo, e cada dia que Noé ia construir a arca, Noé precisava de matéria-prima, Noé precisava de madeira, Noé precisava de betume, Noé precisava, quem sabe, de alguns outros materiais, e aonde ele ia conseguir? Com os fornecedores. Ainda que Deus providenciava muitas coisas, mas era necessário que Noé fosse até os fornecedores, e quando ia aos fornecedores, os fornecedores perguntavam: para que tu queres tanta madeira? E ele dizia: é porque eu estou construindo uma arca, é porque eu estou construindo uma grande embarcação. Quando ele ia pedir então o betume, outros perguntavam: para que tu queres tanto betume? Ele disse: é porque eu estou construindo uma arca, eu estou construindo uma embarcação. Mas Noé, para que esta arca? Para que esta embarcação tão grande? E ele começa a falar: é porque eu conversei com Deus, ou melhor, Deus conversou comigo, Deus falou comigo. É certo. E o que é que Deus disse? Deus disse que vai destruir a terra por causa do pecado do homem. Sim, então quer dizer que nós pecamos? Sim, todos nós pecamos, mas Deus está construindo uma arca, e eu não quero acreditar que essa arca seja só para os animais. Essa arca está aberta para qualquer um que necessite da misericórdia do Pai. Essa arca está aberta para qualquer um que necessite deixar de ser impuro para se tornar puro na presença do Pai. Mas diz a palavra de Deus que Noé construiu essa arca, mas ninguém deu crédito à palavra. Foram aproximadamente 100 anos. Tu sabe o que é pregar 100 anos que o Senhor Deus vai destruir a terra? Sabe o que é pregar 100 anos que a terra vai ser destruída, que há um juízo preparado para a terra e eles têm que se arrepender, e ninguém dava crédito para Noé? Eu imagino que se fosse um de nós, quem sabe pregando 10 anos para a cidade, para o bairro Mina do Mato, todo dia batendo numa casa, na mesma casa. Aceita Jesus, Jesus te ama, no outro dia. Aceita Jesus, Jesus te ama, no outro dia. Sou eu de novo, eu queria dizer para ti: aceita Jesus, Jesus te ama. 10, 20, 30, 40, 50 anos, batendo na mesma porta e não tendo resultado. Senhor, o que seria? Com certeza nós seríamos frustrados, com certeza nós teríamos frustrações. E eu imagino que se fosse nos tempos de hoje, que Noé viesse para pregar num templo, se alguém chegasse e dissesse assim: pastor, tem um homem aí que prega, tem um homem aí que fala do amor de Deus, da palavra de Deus, vamos botar ele para pregar na igreja. Tá, mas quantas almas ele ganha em cada pregação? Ou quantas almas pelo menos se acercam para dobrar o joelho enquanto ele está orando? Nenhuma. Então do que me serve? Se fosse nos tempos de hoje, nós pensaríamos assim: então do que me serve um homem que sobe em cima do templo, e sobe em cima do púlpito, e fala da palavra, e fala disso, e fala daquilo, e não existe resultado? Do que me serve? Eu imagino que muitos pensam que Noé foi o pregador mais frustrado que existiu na face da terra. Só que eu não creio desta maneira. Eu creio completamente diferente. Eu creio que Noé não foi um homem frustrado, e tampouco a pregação dele foi frustrada. O problema é que aquelas pessoas, aqueles homens a quem ele pregava, não conheciam mais o Deus que ele pregava. Só que diz a palavra de Deus, que quando ele terminou a arca, entrou dentro da arca entrou dentro da arca sua esposa, entrou dentro da arca os seus 3 filhos, entrou dentro da arca suas 3 noras, entraram. E por que entraram? Então Noé não foi frustrado, pelo contrário, Noé foi vitorioso. Noé obteve vitória, porque através da palavra dele, Noé obteve a vitória de trazer para dentro da casa da salvação a sua família.
ainda que o mundo não queira, mas a tua família é preciosa, ela precisa entrar na arca, ela precisa ser alcançada por Deus, ela precisa ser alcançada. E por que a família de Noé deu crédito à palavra de Noé? Porque a família de Noé conhecia a Noé. Porque Noé provavelmente foi um homem sempre direito, sempre reto, sempre andando na presença de Deus, um bom pai, um bom esposo, um bom sogro para suas noras. E então, essa foi a diferença que fez com que eles entrassem na arca junto com o pai. Porque eles mesmo poderiam dizer: pai, eu acho que tu está louco. Eu acho que eles têm razão. Se Noé fosse um homem que não tivesse o temor de Deus, se Noé fosse um homem que não tivesse exemplo dentro da sua própria casa, se Noé fosse um homem que não fosse um bom esposo a ponto de a sua esposa o acompanhar, se Noé não fosse um bom esposo e também se não fosse um bom sogro para as suas noras, eu acredito que de repente as suas noras diriam para os seus maridos: decide, ou tu vai com eles e eu fico, ou tu fica comigo e eles vão. Mas o testemunho de Noé fez a diferença. O testemunho de Noé, ainda que ele pregou para muitas pessoas, mas aqueles que ouviram a pregação e que conheciam o homem de Deus e aceitaram a palavra do Senhor, adquiriram a salvação de Deus para as suas vidas. E assim somos nós, meus queridos. Nós temos que entender que há um fim para todas as coisas, que Cristo está por voltar, os sinais estão aí, Israel está em guerra, Israel, se bobear pouco tempo, vai ser sitiado por outros países, que ainda não se levantaram contra ele, mas eu creio que é questão de tempo, os outros países vão começar também a se levantar contra Israel. A figueira está sendo sacudida, a figueira está sendo balançada, o Senhor está avisando como Noé avisou: Senhor vai vir com um dilúvio e destruir, e o Senhor está avisando as portas: eis que eu estou às portas para voltar. E como está a nossa casa? Como nós estamos nos comportando? Aos olhos humanos Noé era um louco, aos olhos humanos Noé era um nécio, aos olhos humanos Noé era um perturbado. Imagina fazer uma arca aonde nunca choveu. Imagina nós falarmos que Jesus Cristo vai vir e já fazem mais de 2000, são 2025 anos que se está ouvindo a mesma palavra: Cristo pronto virá, e até agora não veio. Quantos céticos estão chamando nós de louco? Quantos céticos não estão dando autoridade e não estão dando valor nessa palavra maravilhosa que tu estás falando? E quantos dos nossos filhos nas nossas casas abandonaram a fé, porque cansaram de esperar? Mas por que será que eles abandonaram? Será que o problema não está em nós? Será que o problema está neles ou está em nós? Porque às vezes nós pregamos, mas não vivemos. Às vezes nós pregamos para os filhos, mas o nosso testemunho não fala daquilo que nós dissemos, e nós mesmos lançamos muitas vezes os nossos filhos fora. Meu Deus, temos que entender: a salvação não depende somente do Pai. O Pai vai trazer a salvação, mas depende de que nós façamos como Noé fez: abrimos nossa boca e falamos, e preparamos os nossos filhos, e preparamos a nossa casa, dizendo: Jesus está às portas, Jesus está às portas, a porta da salvação vai se abrir, pouca demora, a porta da graça vai se abrir, e nós vamos entrar por ela. Mas cuidado, porque se tu não der ouvido, a porta vai se fechar, e tu vai ficar batendo, e não vai poder abrir mais. Mas olha uma coisa maravilhosa: o valor de se orar por nossa casa, o valor de se esforçar para trazer os nossos para dentro de casa. Noé, quando foi para fazer a arca, era o único que ouvia a voz de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus falou com Noé.
a respeito do dilúvio, a respeito do pecado da humanidade. Mas até então Deus falava somente com Noé. Mas olha, queridos, não era um profeta que estava falando, não era um homem de Deus que estava falando com Noé, não era uma pessoa erudita conhecida da palavra que estava falando com Noé, era o próprio Deus falando com Noé. E ninguém mais escutava, mas Noé escutava, porque Noé era um homem reto e digno da presença do Senhor na sua vida. E então ele começa a falar do amor de Deus, começa a falar do que ia acontecer, começa a falar do juízo de Deus para aquele momento, e muitos não deram crédito, mas a família de Noé deu crédito. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela disse que depois, quando Noé saiu da arca, depois que houve o dilúvio, e Noé saiu da arca junto com a sua família, diz a palavra de Deus, que Noé ouviu a voz de Deus, mas não foi somente Noé que ouviu a voz de Deus, porque disse a palavra de Deus, e falou então Deus com Noé, e também com os seus filhos, que deles suscitaria uma descendência maravilhosa, que eles seriam prosperados. Quer dizer, não era mais só o homem de Deus que ouvia a voz de Deus, mas era a família que ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque estava junto na casa, começaram a conhecer o Deus que o pai conhecia, os filhos começaram a conhecer, as noras começaram a conhecer, e Deus começou a ter intimidade com eles, como Noé tinha intimidade com o pai. Tu quer que o teu filho tenha intimidade com Deus? Tu quer que a tua filha tenha intimidade com Deus? Tu quer que o teu esposo, a tua esposa tenham intimidade com Deus? Tenha tu intimidade com o Pai, e através da tua intimidade com o Pai, comece a falar para os teus filhos do amor de Deus, do plano da salvação, e que Cristo pronto vai voltar, e eles vão reconhecer que Deus é fiel, e que pronto Jesus voltará. Nos dias de hoje não é diferente. Necessitamos entender que naquela época a porta da arca estava aberta. Hoje é a porta da graça que está aberta, e essa porta vai se fechar. Mas pastor, tu não falou sobre o texto de Josué, e por que tu veio a Noé, e parece que não tem nada a ver um contexto com o outro, mas tu vai me entender. Josué também vivia um tempo e um momento difícil. Moisés havia morrido, e quando Moisés morre, Deus disse para Josué: tu farás entrar este povo na terra prometida. Moisés teve a promessa, só que Josué fez com que ela se cumprisse. Moisés tinha um chamado, Josué um cumprimento. O chamado de Moisés era tirar o povo do Egito. O chamado de Josué era colocar o povo na terra prometida. E quando ele coloca na terra prometida, vem as responsabilidades. Ele tem que agora distribuir as terras, ele tem que repartir as terras entre o povo, e ele começa a repartir, e parte da terra fica de um lado do Jordão, só que outra parte vai e ajuda na guerra, depois volta para o outro lado. Só que quando voltam para o outro lado, ali tinham os moradores daquela região que tinham seus deuses, e a preocupação de Josué era justamente essa, que eles se declinassem mais e mais, porque o povo que veio do Egito era um povo muitas vezes acostumado as doutrinas pagãs do Egito, e ele tinha medo. Então Josué fala com eles e diz para eles tomarem uma decisão. Ele disse: olha, vocês têm que tomar uma decisão muito séria, vocês vão tomar essa decisão agora, porque senão eu não sei o que vou fazer. Quanto a vocês, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus,
é problema de vocês. Eu só estou avisando que vocês não devem fazer isso. Se vocês querem servir, vocês conhecem muito bem, ouviram falar muito bem dos testemunhos maravilhosos, dos milagres, das maravilhas, das proezas que o nosso Deus fez quando nos livrou do Egito. Quando faltava água, Ele colocou a água na rocha para nós nos alimentarmos. Quando estávamos cercados pelo Egito, Ele abre o Mar Vermelho e nós passamos, e o mesmo Mar Vermelho engole e traga todos os nossos inimigos. Quando nós estávamos querendo carne, então Deus envia cordonizes e nos alimenta. Quando faltava pão, Deus envia o maná no deserto. E maná, a palavra maná quer dizer o que é isso? Isso é a glória de Deus, isso é o alimento de Deus para a nossa vida. E Josué estava dizendo para eles: olha, se vocês quiserem ficar, se vocês quiserem manter-se nessa terra, cuidado, porque aqui tem os deuses pagãos, e vocês vão decidir agora o que é que vocês querem da vida de vocês. Se vocês quiserem servir a eles, ok, pode servir, não tem problema, mas saibam de uma coisa: eu sou líder de vocês, mas eu não vou jogar a minha salvação no lixo, eu não vou jogar a salvação da minha casa no lixo, porque vocês são rebeldes. Se querem servir a outros deuses, sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Josué então fala com eles com autoridade, e diz a Bíblia que então quando eles ouvem Josué falando com autoridade, eles dizem: não, Josué, nós vamos seguir, nós vamos servir a Deus, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Então tá bom, se vocês vão ser fiel, tudo bem. Agora saiba de uma coisa: independente se lá na frente vocês caírem ou não, eu e a minha casa vamos permanecer, porque nós queremos a vitória sobre a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, louvado o nome do Senhor. Eu creio na palavra de Deus, amado, e eu sei que Deus tem maravilhas para nós. E meditando nessa palavra, eu me dou conta então que Josué foi inteligentíssimo. Ele apertou com o povo. Muitas vezes nós necessitamos apertar com os nossos. Muitas vezes nós não devemos abrir demais. Muitas vezes nós não devemos ser demasiado bons para eles, porque nós corremos o risco de jogá-los nas trevas, corremos o risco de tirá-los de dentro da arca, de tirá-los de dentro da nossa casa. E como nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Não tem como nós dizer que serviremos ao Senhor quando nós não conseguimos, quando nós não temos testemunho dentro de casa. Quando os nossos filhos estão passando por problemas, nós dizemos: deixa, lá na frente ele vai quebrar a cara e ele vai voltar. E se não volta? E se não volta? Tu vai chorar no lado de um caixão arrependido por duas razões: primeiro, porque perdeu ele para o mundo, e segundo, porque perdeu ele para o diabo. Meu Deus, Jesus querido, é hora de nós agirmos. É hora de Deus levantar dentro de nós a Noés. A Noés. Como assim, pastor? É hora de nós levantarmos homens e mulheres que estejam dispostos a trazer a família para dentro de casa, a trazer a família para dentro da guarda, a trazer a família para dentro da casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que tem pão, é na casa do Senhor que tem água, é na casa do Senhor que tem alimento, é na casa do Senhor que tem salvação. Ora só tem tristeza, ora só tem angústia, ora só tem pleito, ora só tem problemas. Aleluia. Te digo uma coisa: seja um homem e uma mulher de Deus, seja um homem e uma mulher de autoridade. A partir desse momento, muda a tua maneira de ver. A partir desse momento, muda a tua maneira de atuar. Atua como Josué, atua como Noé. Noé disse: tudo bem, vocês não querem acreditar, filhos, noras, mulher, para dentro, vamos para dentro, vamos para dentro. E a arca se fecha. E a mesma coisa temos que dizer hoje com os nossos. O mundo está te estragando, o mundo não presta para ti. Para dentro, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor, vamos para lá, vamos para dentro. E por mais que não queira, esforça-te. Por mais que não queira, luta, dá testemunho, para que por meio do teu testemunho, Ele possa ver Deus atuando por meio da tua vida. Aleluia. O mundo está totalmente perturbado, o mundo está totalmente fora. Mas agora a onda
ideologia de gênero lá fora. Dentro da minha casa não. Lá fora pode ser. Agora, de trás da porta da minha casa, dentro da minha casa, depois que eu fechar a porta, lá fora pode ser idealismo, mas aqui dentro é cristianismo. Nós amamos, servimos e adoramos a Cristo. Mas o governo está preparando um decreto. O governo quer terminar com as Bíblias nas escolas. Ok, pode terminar com as Bíblias na escola. O governo pode fazer qualquer coisa lá fora, porque aqui dentro quem manda é Jeová. Ele pode proibir a Bíblia lá, mas aqui dentro da minha casa eu vou comer Bíblia, eu vou beber Bíblia, eu vou respirar Bíblia, eu vou meditar na Bíblia, eu vou trabalhar por meio da palavra. Mas lá fora é tão bom, porque tem uma diversão, os amigos são legais, os amigos são bons, eles me levam para a danceteria. Lá fora, aqui dentro, se tu quer dançar é no Espírito, se tu quer dançar é na graça do Senhor, se tu quer dançar é na autoridade do Senhor. Lá fora eles podem fazer o que querem, mas eu estou te chamando para dentro, eu estou te chamando para cá, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Glórias a Deus. Mas hoje em dia está tão difícil as coisas para trabalhar. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que dizer que não sou crente, porque os amigos que estão trabalhando comigo, eles podem me olhar com a cara feia, podem falar mal para o meu patrão, e eu posso passar por um problema lá fora, porque aqui dentro de casa, quem é o meu patrão é o Senhor, quem é o meu patrão é o Deus Jeová, e Ele nunca vai me deixar desamparado, porque diz a palavra de Deus, o salmista Davi, ele disse: novo fui, e hoje estou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas então o que é que eu faço para ganhar os de fora? Primeiro ganha os de dentro. Para eu poder ganhar lá fora, eu tenho que ganhar aqui dentro. Para eu convencer lá fora, eu tenho que convencer aqui dentro. A palavra de Deus disse que tinha uma mulher que tinha perdido o marido, e ela perdeu o marido e estava em desespero, porque os credores chegaram. E quando os credores chegaram, disseram: nós íamos levar os seus filhos, porque o teu marido deixou uma dívida, a dívida está lá fora. Aleluia. Nós vamos levar os teus filhos. E ela chama o homem de Deus, e o homem de Deus diz para ela: o que é que tu tens em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aonde é que estava a botija de azeite? Dentro de casa, não estava na rua. E quando ele disse: vai e pede para os teus vizinhos vasilhas, não poucas, as vasilhas deles estavam vazias, porque estavam lá fora. Mas quando trouxe as vasilhas para dentro, elas começam a se encher. Quando trazem as vasilhas para dentro, ela começa a ser cheia. O meu filho está tão vazio, o meu filho não sente mais a presença de Deus, o meu filho não quer mais saber de Deus. Chama ele para dentro, chama ele para dentro, e começa a encher de azeite. Te digo uma coisa, primeiro temos que encher aqui dentro, para depois encher lá fora. E te digo, os melhores valores não estão lá fora, os melhores valores estão dentro da casa de Deus. Aleluia. Temos que nos valorar, temos que encher-nos do valor de Deus, para podermos sair com autoridade e levar a palavra do Senhor aonde quer que nós formos, porque daí estaremos cheios da presença de Deus. Eu tive uma experiência essa semana com meu filho. O meu filho foi para um retiro da igreja, da escola. Mas antes de ir, nós conversamos bastante com ele. Dissemos: filho, tu é luz, e tu é conhecedor da palavra. Tu foi forjado aqui dentro. Tu foi forjado aqui dentro. Tu pode estar lá no meio deles, mas ele não pode estar no meio de ti. Tu pode estar lá junto com eles, mas tu vai continuar fazendo a diferença. Glória a Deus. Por quê? Porque foi forjado, foi preparado, foi enchido
dentro de casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso parece que dá uma impressão de que vai ser num futuro, né? Vamos servir lá no futuro. Eu e a minha casa serviremos. Não, é no presente. Ele está dizendo, eu servi, eu sirvo e eu servirei ao Senhor. Quer passe luta, quer passe problema, quer passe dificuldade, eu servi, eu sirvo e eu servirei. Seguirei servindo ao Senhor, porque Ele me trouxe para dentro de casa, e dentro de casa tem pão, dentro de casa tem água, dentro de casa tem palavra, dentro de casa tem amor, dentro de casa tem afeto, dentro de casa tem proteção, dentro de casa tem tudo que nós necessitamos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. É aí onde muitas vezes nós estamos falhando, queridos. Deus necessita levantar Noés que falem de Deus para os seus filhos. Deus necessita levantar Josué que chamem os seus filhos para dentro. O mundo de hoje está igual no tempo de Noé. O pecado sobrepassa. O pecado está terrível. E nós temos que levantar-nos em favor dos nossos. Nós temos que levantar-nos em favor da família. Nós temos que levantar em favor dos nossos filhos, trazê-los para dentro. Pastor, mas como eu vou fazer? Como eu vou trazer? Começa a te encher. Começa a te encher do Espírito Santo de Deus, e Deus vai tratar de trazê-los para dentro de casa. Quando chegar o momento de a chuva cair, de os problemas caírem, então Ele vai vir para casa. Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite. Eu não sei se nós temos alguém que não é crente, que quem sabe está nos visitando, e quem sabe ouviu essa palavra e disse: pastor, faz muito tempo que eu saí de casa, e eu tenho saudade de voltar para casa, e estou servindo ao que não agrada a Deus, mas hoje o Senhor está te chamando. Volta para casa, filho, vem para casa, porque tu e a tua casa vão servir ao Senhor, assim como eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós necessitamos de uma geração que salve os de dentro, para poder salvar os de fora. Nós precisamos de uma geração que se preocupe com os que estão dentro, para fortalecer e depois se preocupar com os que estão lá fora. Lógico que os que estão fora necessitam também, mas eu não posso curar o enfermo com um doente. Eu não posso socorrer a um aleijado se eu estou com um problema arrastando a minha perna. Eu tenho que sarar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me encher de graça e autoridade para poder trazê-los. Glória a Deus. Só irmã, ninguém mais precisa de oração. Tua casa está tudo bem, não precisa voltar ninguém para casa. Tua casa toda está servindo ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que vai chegar um tempo, meu filho vai crescer, está adolescente, vai chegar jovem, vão vir as concupiscências, vão vir as paixões juvenis, mas eu estou preparando ele, para que quando isso aconteça, ele esteja em casa, esteja cheio da graça de Deus. Está tudo bem com a tua casa? Eu quero orar nessa noite, eu quero orar por ti, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, porque eu sei que os Josués de hoje estão se levantando, os Noés de hoje estão se levantando para pregar, ainda que o mundo não aceite. Os teus filhos necessitam aceitar, porque tu tens que apresentar a tua congregação para Deus, e a tua congregação é a tua casa, a tua congregação são os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo. Essa é a tua primeira congregação que tu terá que apresentar perante Deus naquele dia. Está tudo bem? Posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos orar. Eu quero que tu baixe a tua frente. Pense no teu filho que está lá fora. Pense na tua esposa, pense no teu esposo, aquela pessoa pela qual tu estás orando. Senhor Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, eu preguei a tua palavra
palavra que Tu colocasse no meu coração, Senhor. Pai, eu sei que essa palavra, Senhor, vai surtir o efeito para o qual ela foi preparada. Agora, Pai querido, aqui estão os Teus filhos, que vieram, Senhor, para pedir a Ti fortaleza, para eles serem ousados como Noé foi, para eles serem, Senhor, ousados como Josué foi, e para dizer para os filhos com autoridade: se Tu quer continuar no mundo, continua, mas eu, o teu pai, os outros teus irmãos, vamos servir ao Senhor até o dia que ele se dê conta que precisa voltar para casa, que precisa aceitar de novo a Jesus, e precisa servir ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, enche agora cada família, enche agora cada um, Senhor, no nome e na autoridade que há, Senhor, de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, eu entrego essas famílias nas Tuas mãos, eu entrego essas mães que estão chorando nas Tuas mãos, e com elas eu entrego a casa delas, Senhor. Eu entrego estes homens, Senhor, que estão orando, clamando e chorando na Tua presença. Eu entrego a casa deles, Senhor, nas Tuas mãos. Oxalá hoje possamos sair daqui dizendo: eu e a minha casa, a partir de hoje, de verdade, serviremos ao Senhor. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Palavra maravilhosa ouvimos essa noite. No dia que eu liguei para o pastor Joel, disse: pastor Joel, traz uma palavra direcionada à família, que é culto de família. E obrigado, pastor Joel, palavra poderosa, e eu tenho certeza que falou comigo e com você. José tinha muitos motivos, irmãos, para ele não assumir, para ele ser o sucessor de Moisés. Ele sabia quem era Moisés, ele sabia do potencial do Moisés, e quando Moisés escolhe ele era uma pessoa muito nobre. Ele sabe uma coisa: eu vou cuidar da minha família, deixa esse povo. Se esse povo não obedece Moisés, a liderança que esse homem tem, muito menos eles vão obedecer. Mas só tem um porém, ele assim: além de eu e minha casa servir ao Senhor, eu quero ajudar esse povo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você pode ser um José lá na tua casa, lá na empresa onde você trabalha, lá no meio da sua família. Quanto mais você deixar Deus te usar, mais eles vão te ouvir, mais eles vão te respeitar. Porque se nós chegarmos lá, irmão, nós ficarmos quietos, nós nos calarmos, eles não vão saber o Deus que está na tua vida, o que Deus te usa. Agora, quando nós chegar debaixo da obediência do Senhor, debaixo da promessa do Senhor, Deus vai te usar lá na empresa, tu vai ser abençoado. Quando tu tem atitude de cristão lá na tua empresa, lá na tua família. Quem sabe muitas vezes começava a falar e não te ouviu. Agora eles mudaram a percepção quando tu abre a tua boca. E sabe, Deus é com esse homem, Deus é com essa mulher. E Josué chegou onde chegou, porque ele foi sensível à voz de Deus. Ele poderia: vou só cuidar da minha família, já está bom.
mas ele não deixou um legado. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, essa palavra poderosa. A primeira palavra falou sobre Pedro, sobre o barco, empurrando o barco. Você começa a empurrar o barco, você não parece que assim, tu imagina a situação de Pedro, vai dar aquela pesca, não deu nada na pesca. Aí o Senhor vai lá e pede, além de pedir o barco, tinha mais barco, mas Deus vai lá e escolhe o barco de Pedro. Mas primeiro que tem que empurrar o barco para cá, Pedro. E aí o que acontece? O Senhor está sendo usado lá como ele era o grande, ele veio para fazer a diferença na vida de cada um de nós. Então onde Jesus chegava, ele fazia a diferença. Ele não precisava de ajuda de ninguém, ele não precisava de alguém que falar a favor dele, não, ele não precisava. E ele vai lá e pega o barco de Pedro. E aí Pedro está ali pensando, emprestei o meu barco, estou aqui só lavando as redes. E mais um dia, como é que vai ser agora? Como é que eu vou acertar depois de uma noite inteira sem pescar? Mas a obediência, irmão, traz milagre nas nossas vidas. Depois que ele empresta o barco, depois que ele veja Jesus trazer a mensagem para aquele povo, agora o Senhor vai lá e chama Pedro, agora lança a rede. Agora a rede vai lançar não sobre um pescador profissional, mas é sobre o Deus, o Salvador. E quando Deus vai lá e manda ter milagre, eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu não sei como foi a tua semana, quem sabe você encerrou uma semana com muita dificuldade, mas você veio nessa casa, o Senhor trouxe 2 palavras para falar conosco, e a última palavra ele falou sobre família, propriamente sobre família. Eu não sei como está a tua família, agora a certeza que eu tenho é: coloca a tua família aos pés do Senhor. E faça a tua diferença como sacerdote, independente da situação financeira. Se tu não puder dar ajuda financeira para o teu filho, para a tua filha, mas se tu der ajuda espiritual, ele vai ser abençoado. Vai dizer: meu pai não tinha um patrimônio para me dar, mas eu vi meu pai na oração, ouvi a minha mãe na oração, e hoje eu sou abençoado porque Deus ouviu a oração do meu pai e da minha mãe. Nesse momento eu quero dizer para você nessa noite, continua sendo o que você é na tua casa, sendo na tua família, e o nome do Senhor ser glorificado. Quem sabe você querer dar um bom patrimônio para o teu filho, mas o maior patrimônio que tu vai dar para o teu filho é a oração, é a intercessão, e trazendo ele para a casa do Senhor. Lá fora pode estar como está, eu sempre digo, não estou preocupado. Respeitamos a autoridade do mundo do Brasil, mas eu não estou preocupado lá com quem está do jeito que eles querem fazer. Eles não vão me ensinar, porque eu tenho a casa do Senhor e eu estou aqui sempre na casa do Senhor aprendendo, e nós sabemos como nós devemos agir, e o nome do Senhor só vai ser glorificado se eu e você fazer a diferença. Deus abençoe a vida do pastor Joel e a vida do nosso pregador auxiliar, irmão César. Que Deus te abençoe, palavra poderosa nessa noite. Levante a sua mão. Mas antes nós da bênção apostólica, vamos fazer mais uma oração. A irmã Morgana foi para o hospital, a gente não sabe ainda o resultado, mas independente do resultado que vai sair lá, eu tenho certeza que Deus vai cuidar da vida da serva do Senhor. E nesse momento eu quero chamar o pastor Saldeli para ele fazer essa oração, para depois nós dar a bênção apostólica. E levante um clamor a favor da irmã Morgana. E você também tem algum pedido, levante a sua mão nesse momento, interceda por alguém que você sabe que está precisando, e eu tenho certeza que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos agradecer a Deus, né? É só o que resta é nós agradecer por tudo que nós ouvimos, aleluia, nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, ouvindo essas palavras, meu Deus, que os teus filhos ministraram nessa noite, e sabemos, querido Pai, que tu fala, e nós ficamos vivos, eterno Deus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, eterno Deus, abençoa também a família de cada um. Nós pedimos a tua bênção, meu Deus, e muito obrigado pelo tempo, pelo período, querido Pai, muito importante e bom de nós estarmos aqui. Abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Levante a sua mão. Oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem: amém. Se Deus é por nós. Obrigado aos visitantes nessa noite, a sobrinha do presbítero Eduardo Belina, e também a família da menina do mar também que estava aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana abençoada a todos vocês.